Olá, sou Bruna Bedin, advogada e quero falar sobre o direito de uma forma descomplicada. No vídeo de hoje, eu vou abordar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma legislação bastante recente que entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020. Desde então, surgiu o seguinte questionamento: essa legislação, ela é ou não aplicável ao direito do trabalho? Bom, muito embora não haja nenhum artigo expresso na lei de que a Lei Geral de Proteção de Dados seja aplicado ao direito do trabalho, essa lei ela tem tudo a ver com o direito trabalhista, porque o próprio artigo 1º estabelece que o intuito dessa legislação é proteger os dados de pessoas naturais, ou seja, o empregado também. Portanto, os empregadores, as empresas, a partir de agora, deverão observar as exigências que constam nessa legislação e cumpri-las. As empresas, elas deverão se atualizar a esta nova realidade, pois vejam, os dados, as informações de dados são muito importantes. Vocês já pararam para pensar que às vezes vocês fazem uma pesquisa pelo celular ou até mesmo pelo computador sobre determinado produto ou sobre determinado assunto e horas depois esse assunto ou esse produto começa a te seguir? Veja bem, isso não é mera coincidência, isso aí é tratamento de informações obtidas pela internet. Então, essa informação, ela pode ser usada por inúmeras situações e justamente é esse o motivo da importância da informação de dados e por isso ela deve ser preservada e protegida. Nas relações de trabalho, os empregadores, eles lidam constantemente com os dados pessoais de seus empregados, desde o ato da contratação, durante a vigência do contrato de trabalho e até mesmo no término da relação contratual. Na seara do direito do trabalho, nós podemos vislumbrar 3 situações previstas no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro deles é cumprimento da obrigação legal. Neste caso, a empresa ela tem o dever de exigir do empregado algumas informações para constar no seu registro, como a qualificação civil para ter no seu cadastro, o tipo de relação de emprego, o período do gozo de férias, se esse empregado sofreu algum tipo de acidente de trabalho, se ele ficou afastado. Essas informações todas elas não precisam do consentimento prévio do empregado. A empresa ela tem o direito de obtê-las. Temos ainda a segunda situação, que são os dados necessários para a execução do contrato de trabalho. Nestas situações, a empresa poderá usar os dados do empregado, por ele autorizados, para a execução do seu contrato de trabalho. Temos ainda uma terceira situação prevista no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o interesse legítimo do controlador. O que isso significa dizer quando a gente traz para a área do direito do trabalho? Bom, a empresa ela poderá utilizar alguns dados do empregado sem o seu consentimento quando ela tiver o seu interesse legítimo. Vou dar um exemplo. A empresa pode exigir do empregado que ele exiba a sua conta de telefone? Num primeiro momento, não. Mas, no entanto, se esse empregado ele utiliza um telefone, um aparelho celular da empresa e é a empresa que paga a sua conta de telefone, nesta situação específica, a empresa terá o interesse legítimo de ter acesso à conta de telefone do empregado. Então, vocês vejam bem a sutileza de cada situação, onde o que pode ser considerado interesse legítimo ou não da empresa. Um outro exemplo que eu dou para vocês, a internet.
Se determinado empregado trabalha em home office e a empresa paga o seu plano de internet, a linha de raciocínio é a mesma. Neste caso, ela terá o interesse legítimo de ter acesso às informações das faturas do pagamento do plano da internet. A lei ainda dispõe sobre o tratamento de dados sensíveis, que são todos aqueles de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação de sindicato e ainda há dados relacionados à saúde, à vida sexual e dados genéticos e biométricos. Mas de forma específica, como nós podemos vislumbrar os impactos dessa Lei Geral de Proteção de Dados no dia a dia nas relações de trabalho? Bom, primeiramente, com relação à fase pré-contratual, nós temos a situação dos currículos. Quando uma determinada pessoa fornece um currículo para uma empresa, essa empresa, qual o tratamento que ela dará a esse currículo? Bom, aqui eu entendo que as empresas deverão começar a exigir do candidato o seu consentimento para o armazenamento dessas informações no seu banco de dados ou a sua eliminação. E mesmo com a autorização, a empresa não poderá comercializar esses dados ou mesmo transferir para terceiros. Com relação à vigência do contrato de trabalho, nós temos inúmeras situações onde vamos ter o tratamento de dados pessoais do empregado, como por exemplo o caso da saúde do trabalhador, a CID, que é a Classificação Internacional da Doença. Ela pode ser divulgada ou não? Ou a questão da biometria. Muitas empresas hoje ela tem o registro através da biometria. Tudo isso são dados sensíveis. Como é que fica essa situação? Bom, aqui eu entendo, por estas situações serem tratadas pela Lei Geral de Proteção de Dados como dados sensíveis, a empresa deverá ter uma autorização prévia do empregado para que possa utilizá-las. Assim, ela agirá de forma cautelosa e evitará futuras discussões judiciais. Com relação ao término do contrato de trabalho, também teremos o impacto desta nova legislação. Aqui nós temos aquelas informações obrigatórias legais para a empresa. Por exemplo, o registro da saída do empregado, seus contra-cheques, os olerites, os recibos de férias, todos os documentos com relação à vigência do contrato de trabalho, elas devem permanecer armazenadas na empresa, até porque a empresa tem o dever legal de guardar esses documentos pelo menos pelo prazo de 5 anos. Numa eventual reclamatória trabalhista, ela vai precisar para fazer a sua defesa, ou até mesmo para comprovar no fisco, no INSS. Nós temos também os dados sensíveis no término do contrato de trabalho. Um exemplo clássico é com relação à rescisão por justa causa. Esta informação do motivo da rescisão, ela não pode ser divulgada pela empresa, sob pena dela ser responsabilizada por isso. Ainda com relação ao contrato de trabalho, eu gostaria de fazer uma ressalva com relação às normas coletivas. Existe o questionamento se o consentimento do empregado ele pode ser suprido através dos acordos e convenções coletivas. Ou seja, podem os sindicatos negociarem as informações de dados de seus empregados através de normas coletivas? Aqui nós não temos uma resposta pacífica até o momento. Muito embora sabemos que as normas coletivas elas possuem um valor muito grande, principalmente depois da reforma trabalhista, onde ela passou a ter muitas vezes mais peso que a própria lei, entendo que neste caso não poderá ser negociado o consentimento do empregado das suas informações de dados pessoais através de acordo coletivo. Com isso eu quero dizer
que a norma coletiva ela não supre a manifestação de vontade, ou seja, o consentimento do empregado para aquelas situações de informações de seus dados pessoais, para os planos de saúde, para as informações da CID, entre outros. Nós temos 3 situações que não podem ser suprimidas por acordos ou normas coletivas. São essas as situações: dados pessoais, contribuição sindical e filiação ao sindicato. Todas as demais questões, elas podem ser negociadas em acordo coletivo, com exceção destas 3 situações. Com relação ainda à Lei Geral de Proteção de Dados, faço ainda um destaque que ela deverá ser aplicada independentemente do tamanho da empresa ou do seu faturamento. Todas as empresas, a partir de agora, deverão olhar e cumprir essa nova legislação. Vejam que não basta somente essas empresas cumprirem com suas obrigações, elas deverão também demonstrar que estão cumprindo, porque no caso de qualquer autuação da Agência Nacional de Proteção de Dados, elas deverão ter toda essa documentação de forma comprobatória para afastar qualquer tipo de penalização. Então, vocês podem ver que essa lei, ela exige uma verdadeira mudança da empresa. Todos os procedimentos internos, a partir de agora, deverão ser reavaliados para que sejam enquadrados nessa nova legislação. Aqui também é importante destacar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece sanções para aquelas empresas que não cumprirem com as suas obrigações. No entanto, muito embora essa lei já esteja em vigor desde o dia 19 de setembro de 2020, as sanções elas ainda não estão vigentes, somente em 2021 que passarão a valer. Essa fiscalização ela será feita pela Agência Nacional de Proteção de Dados e é muito importante que as empresas passem a observar as obrigações oriundas dessa legislação. Isso porque, além dessas sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, nós também teremos os reflexos no contrato de trabalho, como a rescisão por justa causa da empresa e ainda danos morais ao empregado, no caso que tiver sido violado os seus dados pessoais. Bom, eu vou finalizando por aqui, mas com certeza esse tema, por ser muito recente, vão ter ainda inúmeras situações novas e diferentes que vão gerar discussões e que ainda vão ser tratadas no âmbito do Poder Judiciário. Mas se você ficou com alguma dúvida com relação a esse vídeo, deixe aqui nos comentários. E se você gostou, dê o seu like, compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!